Hoje a gente vai falar sobre o aspecto da visão do ponto de vista da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Muito bem, essa semana continuamos a ler a porção de Re'eh, mas não existe um Zohar específico para Re'eh. Aliás, você vai entender hoje por quê, talvez um dos motivos. Então eu estou pegando trechos do Zohar ligados a Re'eh, né, mas que não são exatamente desta porção. Bom, e o nome da porção Re'eh, né, significa veja, olhe. Tá? No hebraico não tem muita distinção entre esses dois verbos, mas talvez veja, né? E o que o Zohar explica para nós na Kabbalah, em outros trechos, né? Que ver é algo que as pessoas não sabem fazer, ao contrário do que a gente pensa. Existe, claro, uma visão que é a física, e essa, tomara Deus, a maioria das pessoas tem, né? Algumas pessoas, infelizmente, têm a deficiência visual, mas a maioria das pessoas tem. Mas isso, para Kabbalah, não é a verdadeira visão. Né? Você ver com os olhos físicos, olhar com o olho físico, não é a verdadeira visão. A verdadeira visão para Kabbalah é de um nível mais elevado, de uma sfirá chamada Chokhmah. Bom, e aí, quando ele fala disso, a gente precisa entender um pouquinho o que é Chokhmah, né, para a gente saber do que o Zohar está falando. A primeira coisa que a gente sabe é que Chokhmah representa um nível de entendimento ampliado. Né? Então, em muitas culturas, no português não é tão comum, né? Mas em muitas culturas e muitos idiomas, quando você quer que uma pessoa entenda algo, né? Entenda um assunto, você fala para ela, veja, olhe. Você usa o verbo, né? Por exemplo, em inglês, quando alguém entende algo, fala, oh, I see it, né? Eu vi, quer dizer, eu tive uma visão. Aliás, em português a gente tem esse sentido, né? Pessoas de visão, uma visão profética. São pessoas que conseguiram ter um entendimento que antes elas não entendiam, né? Então, quando eu olho o mundo naturalmente, eu tenho um entendimento. Se eu ampliei esse entendimento e tive uma percepção nova, é dessa visão que nós estamos falando. Então, isso vem de Chokhmah, tá? Ajuda a pensar, se vocês quiserem, né, pensar assim, o Zohar não fala disso, mas a literatura cabalística fala, é mais ou menos a ideia do terceiro olho, né, que ficou aí popularizada hoje em dia. A gente tem os nossos dois olhos físicos, como eu falei, para ver aí, a maioria das pessoas tem, mas esse terceiro olho já não é todo mundo que tem, e é disso que se trata a porção de Re'eh. Então, quando eu desenvolvo esse terceiro olho, e aliás a gente podia, né, fazer um vídeo, um curso sobre isso, eu estou conectando, segundo o Zohar, com a letra Yud do tetragrama, que é ligada a Chokhmah, né? E aí eu tenho ali uma visão que é quase profética. Não que eu necessariamente me torne profeta, mas eu consigo entender o mundo para além das aparências. Essa é a questão dessa visão, a questão do terceiro olho. Então, eu tenho, agora, quando eu falo nisso, esta visão ligada muito do oculto. Então, assim, o mundo tem uma casca, né, uma casca que é visível e revelada, e eu consigo ver o oculto. Esta visão, então, que me mostra o oculto, ela também é oculta. Né? Esse terceiro olho, por exemplo, ele fica oculto no nosso cérebro. Tá? E aí, esta visão, então, como ela tem a ver com o oculto, vai explicar, como eu falei, por que não existe um Zohar para Re'eh. Como nós estamos falando de aprender a ver, não se trata de um livro que poderia ser posto por escrito. Então você tem Zohar para quase todas as porções da semana, mas não para Re'eh, porque é algo que eu não posso escrever fisicamente. Se eu tivesse um Zohar para Re'eh, né, escrito fisicamente, você olharia as palavras, você leria, mas num nível físico. O Zohar de Re'eh está num outro nível. Né? Ele é um Zohar oculto, que ele não pode ser produzido fisicamente. Bom, então o que o Zohar está querendo dizer, né, com toda essa história, é que a gente tem que aprender a desenvolver essa visão. Tem pessoas que têm ela mais facilitada, já nascem com ela mais facilitada. Inclusive eu já ouvi alguns cabalistas dizendo que quem nasce nesta porção, né, durante essa porção, tem essa visão mais facilitada. Mas mesmo quem não tem, precisa aprender a desenvolver. Precisa aprender a olhar além das aparências, ler nas entrelinhas, começar a ver o mundo para trás das cascas. E aí, como eu falei, você chega em Chokhmah, no Yud do tetragrama, e você começa a ter realmente uma visão totalmente diferenciada de mundo. Um bom dia a todos e tudo de bom.